Quando a gente fala da segunda lei, quais são as informações importantes que a gente tem que ter, né? Isso ajuda talvez a estruturar o teu pensamento, Gervásio. Primeiro, saber se ele é uma máquina que opera normalmente, eu vou chamar assim de máquina qualquer, né? Ou se ele é uma máquina que tem rendimento. Opa, tem alguém pedindo para entrar. Ou se ele é uma máquina que opera segundo o rendimento de Carnot. Então, a primeira observação legal que a gente tem que fazer nos nossos problemas, tá? Ela pode ser uma máquina que opera normalmente, ou seja, não tem rendimento máximo, ou pode ser uma máquina que opera segundo o rendimento máximo, uma máquina que a gente chama máquina de Carnot, tá bom? Então, o que a gente sabe dessa máquina, tanto de Carnot quanto a que opera em rendimento máximo? Que toda a quantidade de calor que ela absorve da fonte quente, uma parte vira trabalho, que é energia útil, e outra parte vai para o reservatório da fonte fria. Isso vale tanto para a máquina qualquer quanto para a máquina de Carnot. Então, isso é uma relação importante, né? Se eu quero calcular o rendimento dessa máquina qualquer, eu pego energia útil, que é trabalho, e divido pela energia total, que eu chamo que é a quantidade de calor que vem da fonte quente, né? Na máquina de Carnot, que tem um rendimento máximo, eu não preciso saber as quantidades de calor, eu preciso saber da temperatura da fonte fria e da temperatura da fonte quente, né? E o rendimento máximo é 1 menos a temperatura em Kelvin da fonte fria sobre a temperatura em Kelvin da fonte quente. Na minha opinião, vocês entendendo essas três expressões e compreendendo o enunciado, vocês devem resolver. Então, vamos ver se a gente consegue entender com cuidado, né? Olha, o motor, de Carnot. Se ele é um motor de Carnot, ele opera segundo o rendimento máximo, né? Mas essa relação também vale para ele, Então, a gente tem que ficar esperto em relação a isso. O motor de Carnot é usado para medir a temperatura do reservatório de calor. Bom, o reservatório de calor é o reservatório da fonte quente, eu chamo de TQ, né? O motor opera entre o reservatório de calor, que eu não sei a temperatura, e um reservatório de água em seu ponto triplo. Pergunta, o ponto triplo da água tem que temperatura? Isso. Então, eu sei que a temperatura da fonte fria é o 0 Celsius, que eu não posso usar Celsius, né? Perfeito. Então, a temperatura da fonte fria é 273 Kelvin. Legal. Agora sim, se 400 joules por ciclo são removidos do reservatório de calor, então toda a quantidade que eu tiro da fonte de calor, né, é igual a 400 joules, né? Enquanto 200 joules por ciclo são depositados no reservatório do ponto triplo, então essa é a quantidade de calor que vai para a fonte fria, né? 200 joules. Tudo bem até aí, Gervásio? Legal. Olha, ele fala, qual é a temperatura do reservatório de calor? Então vamos pensar, né? Se eu conseguir calcular o rendimento, né? Eu já tenho a temperatura da fonte fria, eu calculo a temperatura da fonte quente. Tudo bem, Gervásio? Tá bom? Tá bom? Fala. Olha, a gente viu que ele está pedindo a temperatura da fonte quente, né? Então, isso aqui eu não tenho, né? E o reservatório da fonte fria, nós vimos que é 0 Celsius, né? 0 Celsius, e isso aqui é a mesma coisa que 273 Kelvin. Então, olha que interessante, como ele opera segundo a máquina de Carnot, se eu tiver o rendimento e eu tiver a temperatura da fonte fria, qual a variável que falta para calcular? A temperatura da fonte quente. Tudo bem? Eu posso até não saber calcular, mas eu sei que se eu tenho uma equação que só tem uma variável, eu consigo resolver a equação, né? Tem como resolver. Então, da fonte fria eu sei que é 273. Da fonte quente é o que ele está pedindo, então eu preciso achar o rendimento. Mas ele deu uma informação importante,
Vamos imaginar aquele desenho que nós temos. Ó, se eu tenho a minha máquina térmica, né? Ela recebe da fonte quente 400 joules. É isso que a gente leu lá no problema. Ela joga fora 200 joules para a fonte fria para poder resfriar. Quanto ela realiza de trabalho? Isso! Então, qual que é o rendimento dela? É perfeito! Então, ó, você sabe quem é o rendimento dela, né? Porque desculpa, às vezes eu uso que trabalha tal. Uma das formas de calcular o rendimento é pegar o trabalho, que é energia útil, né? E dividir pela energia total. Não precisa nem fazer conta, né? Se de 400 eu usei a metade, não é isso? Então, o rendimento, se eu quisesse fazer a conta, seria 200 sobre 400. Isso aqui dá 0,5, que é 50%. Tudo bem? E na equação, eu nunca uso na forma de porcentagem, eu uso em decimal. Então, o rendimento é 0,5, que é 50%. Então, está resolvido o problema, Gervásio, ó, porque o rendimento é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. O rendimento é 50%, a temperatura da fonte fria é 273, eu vou achar a temperatura da fonte quente. Olha que fácil, ó. 0,5 é igual a 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente, tá? E eu vou pegar todo esse termo aqui que está subtraindo, passar para o outro lado somando, e o 0,5 passar para esse outro lado subtraindo. Então vai ficar assim, olha como fica facinho, ó, 0, desculpa, peraí. Então, menos TF sobre TQ vai passar para o outro lado TF sobre TQ. Isso aqui é igual a 1 menos 0,5. Facinho, Gervásio, ó. Passei, né? 1 menos meio dá o quê? Meio. Então, vai ficar TF sobre TQ. Isso é igual a 0,5. Eu prefiro escrever na forma de fração, né? Daí a conta fica em uma linha para a gente resolver, né? Se no lugar de 0,5 eu escrever 1 sobre 2, olha como fica fácil, Gervásio. A temperatura da fonte fria é 273, eu quero achar na fonte quente, isso é igual a meio. Não é só multiplicar em cruz, ó. Tchuf, tchuf. Qual que é a temperatura da fonte quente? É o dobro. Ah, então, por que isso? E isso não é errado aqui, né? Porque lembra que eu falei que a temperatura da fonte fria é proporcional à quantidade de calor que vai para a fonte fria e a temperatura que a gente retira da fonte quente é proporcional à quantidade de calor da fonte quente. É isso que Carmen descobriu. Tá certo. Não tá errado pensar dessa forma. Ah, tá. Não está errado. A gente só fez passo a passo aqui, ó. E é importante que você entenda isso. Mas você pode usar a regra de 3 nesse caso, não é errado não. Por quê? Porque as temperaturas são proporcionais às quantidades de calor. Então não tem problema. Tudo bem? Ah, tá. Então, pronto. Então já destravamos. Vamos ver o segundo? Quer ler a letra B agora pra gente? Se 400 joules por ciclo são removidos do reservatório do ponto triplo da água, enquanto 200 joules por ciclo são depositados no reservatório de calor. Ele inverte exatamente. Como é que a gente poderia fazer isso? Tá.
Então, então, mas daí, então, mas qual que é o problema, né? Se ele é o reservatório de calor, você percebe que a temperatura dele tem que ser maior e nesse caso ela não vai ser, tá bom? Então a gente não está entendendo a pergunta, na minha opinião, né? Olha, tudo bem. Eu estou tirando 400 joules por ciclo do reservatório da fonte fria, enquanto 400 joules por ciclo são depositados no reservatório de calor. Eu acho que agora ele está funcionando não como um refrigerador. Exatamente, né? Esse é o problema, né? Então eu tenho que resgatar lá a equaçãozinha, agora é um pouquinho mais delicado, né? Você lembra como é que era um refrigerador? Você lembra o esquema? Não? Alguém lembra? Alguém que tá aí lembra? O refri... Não, como é que ele funciona, né? Como é que é o funcionamento dele, né? Porque lembra que eu estou jogando calor para fora, lá na parte de fora do refrigerador, né? Por que eu estou jogando calor para fora, né? É muito importante. Lembra que a gente desenhou no atendimento o refrigerador? Lembra que eu expliquei a serpentina que tinha um motorzinho aqui, né? E o gás. É, isso. Agora, ó, a minha máquina ela é um pouquinho diferente da outra, né? Ó, olha, olha por quê, ó. Eu tenho trabalho sendo realizado dentro da máquina, né? Não é que o gás está expandindo, é que eu estou pensando na compressão do gás, né? Então, está entrando trabalho e está entrando o calor da fonte fria. E o que sai é o calor que vai para a fonte quente. Então, aqui eu tenho duas coisas entrando e a soma do que entra é igual ao que sai. Não muda a ordem. Vai continuar que QQ é igual a trabalho mais QF, né? Parece que isso é uma máquina térmica quando eu penso na equação, mas a ordem muda, né? E aí, essa que é a questão, né? Quem é a energia útil? Como é que eu calculo o rendimento do refrigerador? Como é que é a equação do rendimento? Eu acho que é um sobre um, no caso se for Carnot, né? Menos TF sobre TQ. Me corrijam se eu estou errada. Mas essa é a equação do rendimento quando a gente tem um motor de Carnot. Dá até para deduzir isso para vocês. Mas daí a gente vai ficar muito tempo aqui e a gente fica só nessa equação, né? Tá. É, fica mais fácil, não é tão difícil assim, é verdade. Mas da onde veio essa relação? Só para a gente entender. Olha, na realidade, isso que talvez seja o mais difícil, né? Quando a gente pensa no refrigerador de Carnot, a energia útil que eu quero é aquilo que resfria, né, o meu congelador. E o que eu pago é o trabalho. Então, o meu rendimento é o que eu preciso, que é tirar calor lá de dentro, é por isso que ele é um bom refrigerador. E como é que é isso? Em relação ao que eu pago o trabalho, né? Mas o trabalho, se olhar, é o QQ menos QF. Acho que é por isso que ela está falando isso, ó, a nossa Alessandra. Então, isso fica QF sobre QQ menos QF. Tudo bem? É isso que você falou, Alessandra? Tá, qual foi? É, porque eles são proporcionais. Eu nunca posso esquecer que a quantidade de calor é proporcional à temperatura. Então, olha, tudo bem? Tá bom? Bom, mas e aí? Isso ajuda a gente?
Ó, agora, quanto é que eu estou jogando para a fonte quente, quanto é que eu estou jogando para a fonte fria? Como é que está essa relação? Gervásio? Tá, é só ler. Se você ler, ele fala as informações pra gente. Puxa, então como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Isso tem sentido? Então, não tem. Então, o que que eu estou interpretando de errado aqui? Sim, mas olha, qual que é o problema? Ó, se a quantidade de calor que a gente recebe da fonte quente é a soma desses dois, entende? Como é que eu tenho para a quantidade de calor 200 se da fonte fria eu tenho 400? A soma desses dois tem que dar aqui quê? Tá conseguindo entender o problema aqui? Não, não é mesmo. A gente não está entendendo o enunciado. São removidos do reservatório do ponto triplo d'água. Então está tirando do reservatório da fonte fria. Enquanto aí está o problema, 200 joules por ciclo são depositados no reservatório de calor. Então ele está ganhando esse calor, não é que ele está perdendo, ele está ganhando. Mas ainda é muito estranho. Eu estou achando, pessoal, que eu comi bola nessa questão. Comi bola por quê? Porque eu acho que isso aqui não é 200. Então, ó, porque não pode, né? A gente não pode ter mais calor. Então, olha, eu tô achando que eu peguei esse dado errado. Então, esse item é melhor a gente anular. Eu vou colocar lá no Moodle que esse item dessa questão está anulado, tá bom? Porque não tem como, isso aqui vai dar problemas muito graves na nossa máquina térmica. É, eu acredito. Mas não brigue comigo. Não, não. É um dado que realmente não tem sentido. Acho que é por isso que você ficou perdido, né? Tá bom? Quer fazer mais um? Vamos, se vocês tiverem mais um tempinho, ó, tem mais 6 minutos. Tá bom? Então, não sei se é esse, tem vários aqui. Vejam qual que vocês acham mais tranquilo. Ó. Esse é a dissertativa? É a que tem que gravar? Ah, esse eu não vou fazer. Não, esse não. Quer, pode pedir outro. Esse aqui, esse aqui. Tá, então vamos pensar com calma. Vamos ver se esse aqui a gente consegue, ó. Uma usina de carvão consome 100 mil quilogramas de carvão por hora e produz 500 megawatts de energia. Puxa, então olha só, ó. Então eu tenho uma massa de carvão que está sendo produzido por 1 hora, tudo bem? Então eu vou falar que cada 1 hora a gente tem uma massa de carvão de 100 mil. Posso escrever que é 10 a quinta quilogramas de carvão? Tudo bem? Tudo tá. Olha, e produz 500 megawatts de energia. Opa! Então, olha que interessante, né? Quando eu penso em watts, isso é uma coisa importante, né?
Watts é a mesma coisa que joule a cada 1 segundo. Então aqui a gente vai ter que tomar muito cuidado, né? Porque essa energia que a gente está querendo produzir é uma energia que ele está falando que é de 500 megawatts. Só que watts, para a gente, eu vou ter 500 mega é 10 a sexta, joule a cada 1 segundo. Olha como é que eu vou entender isso aqui, né? Então, a cada 1 segundo, eu tenho uma potência 500 vezes 10 a sexta, isso é a mesma coisa que 5 vezes 10 a oitava joules a cada 1 segundo. Tudo bem? Então, ó, é muita informação, né? Eu tenho uma usina de carvão, ela está consumindo 100 mil quilogramas de carvão por hora e está produzindo por segundo 500 megawatts de energia. Se o calor de combustão do carvão é de 300 megajoule por quilograma, qual a eficiência dessa usina? Eita, como é que eu posso pensar nisso então? Não é, esse aqui tem que pensar com calma. Pensa numa máquina, onde você está jogando carvão dentro dessa máquina. Você está queimando o carvão. Pensa na locomotiva a vapor, né? Qual é a massa de carvão que a gente está jogando lá dentro? Vocês lembram? Não é 100 mil quilogramas? Posso escrever que é 10 a quinta quilograma de carvão? Tudo bem? Tranquilo até aí? O que ele fala? Ó, quando eu queimo carvão, quando ele fala o calor de combustão, é de 300 joule por quilo. Gente, toda vez que eu jogar 1 quilograma de carvão, olha quanto de joule eu estou produzindo, 300 megajoule toda vez que eu queimo 1 quilo. Então, eu vou fazer uma regra de 3, ó. Se eu queimar 1 quilograma de carvão aqui, qual é a quantidade de calor que eu estou fornecendo para a fonte quente a cada 1 quilo de carvão? Segundo ele, eu estou fornecendo 300 megajoule. Mas eu não tô queimando 1 quilo, né? Eu estou queimando quanto? Eu estou queimando 10 a quinta quilogramas em 1 hora. Então, se eu queimar 10 a quinta quilogramas, eu vou fornecer a quantidade de calor total que essa máquina recebe. Até aí tudo bem? Alguém tem dúvida até aqui? Ah, tá bom. Deu 50% para você, então? Ah, desculpa, não é 300 por 600, é 300 por 500. Então tá certo. Então, 1 quilograma, até aí quem perguntou foi a Lívia ou foi a Letícia? Quem perguntou a questão? Então, até aí tá claro, Lívia? Então, eu tenho uma máquina onde eu estou colocando carvão. Eu sei que ele falou que cada quilograma ele produz essa quantidade de calor, né? A fonte quente. Como eu tenho 100 mil quilogramas, quanto eu vou produzir da quantidade de calor da fonte quente? Então, eu sei que QQ, 1 vezes QQ, esse aqui, mega, é 10 a sexta. Então, na verdade, eu tenho 3 vezes 10 a sexta, tudo isso vezes 10 a quinta, tá bom? Que eu vou trabalhar com joule. Então, eu vou ter que esse QQ, olha, 10 a sexta vezes 10 a quinta dá 10 a décima primeira. Então, eu vou ter 30 vezes 10 a décima primeira joule, ou em potência de base 10, o nosso QQ é 3 vezes 10 elevado a 12 joules. Tudo bem? Agora, aqui que vem o problema, né? Fala, né? Quando eu alimento a minha máquina com esse tanto de carvão, né? Quanto é que ela está produzindo? Ela está produzindo 500 megawatts de energia. Então, na realidade, ele está falando do trabalho que está sendo produzido. É isso que ela produz. Você joga calor dentro dela e ela vai produzir, né? E ela está produzindo quanto que ele está falando para a gente? Ela está produzindo 500 megawatts de energia. Qual que é o problema? Isso, na minha opinião, isso não é fácil.
Se isso aqui é trabalho, a unidade de trabalho é joule, né? E ele não está dando a unidade de trabalho para a gente, né? Ele está falando aqui de 500 megawatts. Tudo bem? Como é que eu faço isso então? Aí está o problema. E aí, ó, se fosse joule, eu teria matado, mas isso aqui não é joule, isso é watts. Quem me ajuda? Esse 500 megawatts, então vou voltar um pouquinho, né? Potência, quando a gente pensa em potência, potência é energia sobre o intervalo de tempo, né? Então, se eu tenho 500 megawatts, isso aqui é a mesma coisa que 500 megajoules a cada 1 segundo. Ó, isso é que eu vou falar que é o nosso trabalho que está sendo realizado em 1 segundo. 500 megajoules. Então tem um problema aqui. Vocês estão conseguindo perceber que esse trabalho está sendo em 1 segundo e a quantidade de carvão que eu estou consumindo é em 1 hora? Como é que eu resolvo esse problema? Pode ser. Ou será que eu posso pegar isso aqui em 1 segundo e transformar em hora, né? Será que é possível? Como é que eu faço para transformar, né? Porque se em 1 segundo eu estou produzindo 500, posso usar a regra de 3 de novo, né? Ó, em 1 segundo eu estou produzindo 500 megajoules de energia, né? Tudo bem? Eu quero em 1 hora. 1 hora tem quantos segundos? Então vamos lá. Isso! Então, ó, então em 3.600 segundos, quanto eu vou ter de trabalho? Tudo bem? Então agora eu multiplico o cruzado, 1 vezes trabalho, trabalho é igual a 3.600 vezes 500. Então aqui eu vou ter 3.600 vezes 500, 1 mega de novo vale 10 a sexta, tá bom? 3.600 vezes 500 eu vou ter 1, 2, 3, 4, 6 vezes 5, 30 vão 3, 6, 12, 13, 14, 15. Vezes 10 a sexta joule. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui é a mesma coisa que 1,5 vezes 10. Deixa eu contar de novo. Eu tenho 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1,5 vezes 10 a sexta joule. Esse é o trabalho que eu consigo em 1 hora jogando carvão. Então agora ficou fácil, ó, porque eu tenho toda a quantidade de calor que a minha fonte está recebendo e eu tenho... Pera aí, deixa eu fazer a conta. 6 vezes 5, 30 vão 3. 5, desculpa, você está certinho, 18. Né? 15 com 3, 18, certo? Tudo bem? Então agora eu tenho rendimento. Ó. Quem é o rendimento dessa máquina, né? Se ele está pedindo para a gente. É o trabalho sobre a quantidade de calor da fonte quente. O trabalho é 1,8 vezes 10 a sexta e a quantidade de calor da fonte quente é 3 vezes 10 a sexta. Daí a gente termina. Não sei se vocês chegaram a pensar isso ou não, né? Chegaram a responder isso? Tá. Mas vai dar os 60%, né? Isso aqui é engraçado. Não é? Se fosse 18 dividido por 3, daria 6, né? 1,8 dividido por 3 é 0,6. Então, o rendimento é um rendimento de 60%. É isso que a gente tem aqui. Mas essa é a lógica, né? Não é uma lógica fácil, né? Justamente porque eu tenho essa 1 hora aqui de carvão consumindo, né? Esse é o problema, né? Eu tenho 1 hora.
E na realidade, quando eu falo em watts, é aquilo que eu estou produzindo em 1 segundo, né? Mas como eu estou queimando carvão durante 1 hora, então aqui em 1 segundo eu consigo, se eu transformar em hora, eu sei quanto de trabalho eu vou produzir, né? E aí eu mato o problema. Não sei se ficou claro, né? Eu acho que o grande problema desse exercício é entender que watts não é joule, que watts é joule por segundo. Esse é o problema. Tá bom? Querem mais um? Eu acho que eu consigo mais um, mas eu não sei se vocês têm aula também, né? Pode? Qual que você quer? Pode? É um teste? É um teste ou é uma questão? Tá bom, pode falar. Essa lista tá difícil, né? Não tá uma lista fácil, não, né? É. Essa eu acho difícil também, olha. Essa aqui, ó. A letra B dela eu não acho fácil, não. Não sei se vocês chegaram a fazer, né? Vamos considerar uma máquina de vapor que desenvolve uma potência útil de 8 kW. Nossa. Essa aqui é Jesus Abana, que essa é difícil. Eu acho essa difícil, né? Não sei. Alessandra, alguém tentou essa? Gervásio, tentou essa aqui ou não veio para você? Tá. Além da Alessandra, veio para mais alguém essa aqui? Essa é difícil. Não acho essa fácil, não. Olha, então vou lá devagarzinho, né? Vamos considerar uma máquina a vapor que desenvolve uma potência útil, então é trabalho, né? Mas ele não está falando de energia, está falando de potência, 8 quilowatts. Opa! Então vou escrever assim, ó, a potência útil dessa máquina, né, é igual a 8 quilowatts. E eu não posso esquecer que watts, o que é? Joule por segundo. Então, a cada 1 segundo, a minha máquina está realizando um trabalho de 8 quilojoules. Pronto, né? Transferindo 6 quilocaloria por segundo para a sua fonte fria. Então, é aquilo que eu estou jogando fora, né? Então, se eu pensar que o meu tempo é 1 segundo, o trabalho, que é energia útil, é de 8 quilojoules. E ele falou que a cada 1 segundo eu estou transferindo para a fonte fria, eu estou transferindo 6 quilocalorias. Bom, aqui o bicho pega, né? Porque como é que eu posso trabalhar com energia joule e energia em caloria? Eu não posso. Eu tenho que transformar. Mas ele é bonzinho, ele fala para a gente considerar que cada caloria vale 4,2 joules, né? Então, como eu tenho 6 quilocalorias e cada caloria vale 4,2 joules, eu multiplico por 4,2 e eu tenho essa quantidade de calor da fonte fria em quilojoule. Então, vou multiplicar. Vamos lá? 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 4, 24 com 25. 25,2 quilojoules foram para a fonte fria em 1 segundo. Até aí tá difícil, até aí tudo bem? Tá? Então, em 1 segundo, qual o trabalho que a máquina está realizando? 8 quilojoules. Qual a quantidade de calor que eu estou jogando fora? 25,2 quilojoules. Tudo bem? Vocês saberiam me dizer qual é a quantidade de calor total que eu retirei da fonte quente? Como é que eu calculo isso? Porque eu sei o que eu joguei para a fonte fria e eu sei o que virou energia útil. A soma desses dois não é aquilo que eu estou retirando da fonte quente? Tudo bem? Então, eu não posso esquecer que o que vem da fonte quente é energia útil, que é o trabalho, mais a energia que eu dissipo para a fonte fria, né?
Ou seja, a quantidade de calor que eu retiro da fonte quente é 25,2 mais 8, né? Quilojoule. 25,2 mais 8, isso dá uma quantidade de calor da fonte quente, 33,2, é isso? Tá claro até aqui? Então, ó, então eu tenho tudo. Olha como é só ler o problema, né? Eu tenho o trabalho que essa máquina está realizando, que é de 8 kJ. Eu tenho a quantidade de calor que eu joguei fora para a fonte fria, que é de 25,2 joules. E a quantidade de calor que eu tenho disponível da fonte quente, que é 33,2 joules. Olha quantas informações legais, né? O que ele pede? Calcule o rendimento da máquina. Poxa, como é que eu calculo o rendimento? Ele não falou que é máquina de Carnot, né? É energia útil, que é o trabalho, sobre a energia total. Tudo bem a letra A? Alessandra, tudo bem? Então, isso aqui vai ser 8, que é o trabalho, 8 quilojoules, dividido pelo que é 33,2 kJ. Ó, kilojoule corta com quilojoule. Por favor, alguém pode dividir 8 por 33,2 para gente? Obrigada. 0,24 é aproximadamente 24%, né? É o rendimento. Então, até aí não foi difícil. Difícil é entender o que ele pede, né? Agora, letra B. Sabendo que esse rendimento, esse aqui, ó, ele é 9 décimos do rendimento térmico máximo, qual é a temperatura da caldeira, né? E ele falou, olha que interessante, quando ele leu aqui pra gente, né, ele falou que a fonte fria estava a 22 graus Celsius, né? Então eu tenho a temperatura da fonte fria, em Kelvin é 22 mais 273, então a temperatura da fonte fria vai ficar 295 Kelvin. Tudo bem? Agora, pessoal, é uma questão, não é nem física, isso é matemática, né? Então, esse rendimento, ele é 9 décimos do rendimento de Carnot. Tudo bem? É isso que ele falou. Eu só coloquei na equação aquilo que ele falou, né? Tá lá no problema, ó. Sabendo que esse rendimento, esse que eu calculei, é 9 décimos do rendimento térmico máximo, que é o de Carnot. Então, dá para calcular o rendimento de Carnot? Dá, não dá? Se eu sei que esse eta aqui é 24%, é 0,24, eu calculo o rendimento de Carnot. Então, vou trocar o rendimento que eu calculei, sempre na forma de decimal, nunca na forma de porcentagem, né? É igual a 9 décimos vezes o rendimento de Carnot. Olha que coisa fácil, né? Ó, 10 passa multiplicando, isso fica 2,4, né? Então, eu vou ter que 2,4, ó, 9 está multiplicando, passa dividindo, isso aqui é o rendimento de Carnot. Tudo bem? Alguém pode dividir 2,4 por 9 para mim, por favor? Tá? Então, ó, então o rendimento de Carnot é igual a 0, quanto mesmo, Gervásio? 266. Pronto. Então, eu descobri o rendimento de Carnot. Eu sei que a temperatura da fonte fria era 22 graus Celsius, mas eu somei 273. Essa temperatura da fonte fria deu 295 Kelvin. Dá para encontrar a temperatura da fonte quente? Dá. Como? Usando a equação do rendimento de Carnot. Rendimento de Carnot, isso aqui é 1 menos a temperatura da fonte fria que eu tenho, sobre a temperatura da fonte quente, né? Então, ó, eu descobri quem que é o rendimento de Carnot, eu sei a temperatura da fonte fria, eu acho a da fonte quente. Tudo bem? Aqui eu acho que não daria para fazer regra de 3, né? Ó, 0,266 é igual a 1 menos temperatura da fonte fria, 295 sobre TQ, né?
Você pode passar o mais um subtraindo, fica 0,266 menos 1. Isso aqui é igual a menos 295 sobre TQ, né? Gervásio, por favor, 0,266 menos 1. Isso aqui vai ficar menos 0, isso, 73, perfeito. 734. Tá, isso aqui é menos 295 sobre TQ. Pronto, ó. Os dois lados são negativos, você multiplica por menos 1, multiplica em cruz e acha a temperatura da fonte quente. Tá bom? Mas eu não acho essa questão fácil, não. Eu acho essa questão difícil. Sobretudo a letra B, né? Ela é difícil. Tá, tá bom. Quer mais algum, Gervásio? Ou tudo bem? Eu peço desculpa, Gervásio. Eu vou até rever com cuidado se foi erro meu ou se eu não estou entendendo a pergunta, porque às vezes o problema está formulado tão fechado mas é melhor anular, né? Porque eu acredito que pela minha interpretação não tem sentido. Eu devo ter errado na hora de eu ter anotado aquele dado, né? Mas eu vou ver com bastante cuidado. Mas é melhor eu anular, tá bom? Sim, coloco sim, Gervásio, tá bom? Imagina. Tchau, gente. Boa aula lá, tá? Imagina, quando precisar. Beijão. Tchau, Lívia. Tchau. Fiquem com Deus. Tchau.